Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensino Simples. Eu sou o Fabiano e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com imagens no nosso curso de PowerPoint online. E antes de começar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o PowerPoint. Para fazer isso, eu vou abrir aqui o meu navegador, vou utilizar o Google Chrome, mas você pode utilizar o navegador da sua preferência. Nós vamos acessar então o Outlook, que eu acho que é a forma mais fácil que você vai ter para acessar aí o PowerPoint. E aqui no Outlook, no lado esquerdo, você vai clicar em cima do ícone do PowerPoint, esse ícone laranja. Então é só a gente clicar em cima dele, ele vai abrir uma nova aba aí no seu navegador. E aí sim nós vamos acessar os nossos documentos do PowerPoint. Eu quero começar explicando para você como trabalhar com as imagens. Então eu recomendo que você abra junto comigo uma apresentação em branco para ficar melhor para a gente trabalhar aí, ou para explicar melhor para você todas essas funções das imagens. Então nós vamos clicar em cima da apresentação em branco, ele vai abrir uma nova aba no seu navegador. Terminou de abrir aqui o PowerPoint, e eu vou fechar as outras abas que a gente tem aberto, só para ficar com o PowerPoint. Aqui do lado direito você pode fechar também o design, e aqui no nosso layout, nós podemos vir aqui em layout, e nós vamos colocar em branco para a gente conseguir trabalhar tranquilamente aqui com slides, sem nenhum outro elemento nos atrapalhando. Bom, nós estamos aqui então com o nosso slide em branco, né? Para a gente conseguir carregar uma imagem aqui para dentro do slide, a gente pode vir aqui em inserir, no menu inserir, e nós vamos ter imagens. Então aqui nas imagens é onde você vai carregar as imagens do computador, imagens do estoque, que é como se fosse uma biblioteca da própria Microsoft, ou imagens do Bing, que é como se fosse o Google da Microsoft. Vou começar mostrando para você como você pode pegar uma imagem do computador e trazer aqui para dentro do sistema, carregar ela aqui para a sua apresentação. Então nós vamos escolher essa primeira opção, este dispositivo. Ele vai pedir para selecionar a imagem aí no seu computador, ó. Então a gente pode vir aqui e selecionar. Eu vou selecionar o wallpaper do Ensino Simples. Fazendo isso, ó, ele carregou a imagem aqui. Você pode ver que aqui do lado ele abriu o design para adaptar a imagem de acordo com o seu slide. Mas a gente não vai utilizar essa opção, então você pode clicar no X para fechar, para a gente ter só a imagem aqui, ó. Como a gente tem só a imagem aqui no slide, né, você pode ver que quando eu clico em cima da imagem, ó, vou dar um clique em cima, aparecem essas bolinhas brancas aqui ao redor da imagem. Elas servem então para você esticar a imagem, né, tanto na horizontal quanto para você alterar o tamanho da imagem também na vertical. Então a gente pode esticar, e logicamente quando a gente faz isso, né, a gente pega aqui pelos cantos, ou melhor, aqui no meio, né, a gente acaba esticando a imagem e não deixando ela na proporção correta. Mas você pode fazer assim, caso você precise, né, encaixar a imagem aí no seu slide. Se você vier aqui pelo canto, fica melhor porque você pega a imagem, ó, aumenta o tamanho dela na proporção. Então ela sempre vai manter a proporção ali da imagem, né? Então quando eu venho aqui no canto, ó, eu consigo aumentar e diminuir a imagem sempre na proporção correta que a imagem tem. Quando eu venho mais aqui no meio, eu estico e aumento a imagem, né? E aí eu tiro a imagem da proporção correta, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Se você quiser manter a imagem na proporção correta, sempre utilize aqui os cantinhos, aqui as beiradinhas. Outra função que nós temos aqui na imagem também é que eu posso clicar e arrastar a imagem para onde eu quero. Se você perceber, ó, que você vai chegar perto aqui do slide, ó, você vai ver que ele vai meio que encaixar a imagem que você tem num cantinho do slide, ó. Ele fica esses tracejados ali do lado para mostrar para você que você encaixou certinho a sua imagem. Se eu trouxer aqui para o meio do slide, ó, ele vai me mostrar aqui qual é o centro do slide, tanto na horizontal quanto na vertical. Então eu consigo fazer esse alinhamento da imagem aqui diretamente, olhando, né, pelo slide, pela movimentação da minha imagem. Outra coisa que nós temos também é a rotacionar a imagem. Então aqui em cima, ó, eu posso rotacionar a imagem tanto para o lado quanto para o outro, né? Então eu posso deixar a imagem, se eu quiser, de cabeça para baixo. Então eu consigo fazer a rotação da imagem, ó, e eu posso deixar no ângulo que eu quero que essa imagem fique, tá? Então isso é uma coisa muito importante, né? Porque você já consegue por aqui mesmo editar a imagem.
Outra coisa que você vai ter também que é bem interessante é que você vai observar, quando você clica em cima da imagem, vai aparecer um menu aqui na parte de cima, ó, do lado da ajuda. Então, se eu clicar em cima da imagem, vai aparecer um menu exclusivo para essa imagem que eu selecionei. Então, eu posso fazer toda a minha formatação diretamente dentro desse menu. Esse menu aqui ele é inteligente também, né? A barra de menu, independendo do objeto que eu tiver selecionado, ele mostra aqui um menu relacionado àquele objeto, aquele elemento que eu estou mexendo na minha apresentação. Se a gente clicar no menu de imagem, ele vai trazer agora as configurações que a gente tem para essa imagem que a gente está trabalhando. Então aqui a gente pode alterar a imagem, né, caso eu quero trocar a imagem que eu coloquei. Eu posso também redefinir a imagem, né, então se eu clicar aqui eu redefino a imagem, né, posso redefinir aqui o tamanho também da imagem. Então ele vai trazer a imagem nas dimensões originais. Essa imagem aqui ela é bem grande, né, você pode ver que ele até saiu da tela, ó, porque a imagem ela é bem grande, é meu papel de parede aqui do canal, né, e aqui do meu computador. Então ela nem cabe, ó, aqui dentro da minha apresentação. Você vai observar que a minha imagem, deixa eu trazer um pouquinho para o lado, ó, ela sai bem, ó, a apresentação está aqui, né, a folha branca está aqui, ela sai bem dessa folha em branco, né, então é uma imagem bem grande. O que a gente pode fazer é ir diminuindo essa imagem proporcionalmente, pegando pelos cantinhos, ó, eu vou diminuindo ela, e eu posso trazer ela para cá, e aí eu posso encaixar ela aqui em cima. Observem que vai aparecer aquelas linhas tracejadas e eu posso trazer ela para baixo e encaixar ela aqui embaixo. Ela vai caber exatamente no tamanho do meu slide. Ó. Isso é muito legal porque você pode colocar uma imagem ocupando todo o slide que você tem aí da sua apresentação. Eu vou clicar em cima dela novamente, vou diminuir aqui um pouquinho porque ela está bem grande. Vou clicar no menu de imagem. Então você viu aqui que o redefinir ele vai trazer a imagem para o tamanho original. Outra coisa que nós temos também aqui nesse menu, observe que quando eu clico fora, some tudo, né? Eu tenho que clicar em cima da imagem para aparecer o menu e aí eu consegui selecionar aqui as opções que vão aparecer para essa imagem. Outra coisa legal que a gente tem também são os estilos da imagem. Se você clicar na setinha, você pode ver, ó, vários estilos de imagem que você consegue trabalhar, né? Então você tem esse estilo aqui, ó, que ele coloca uma borda arredondada, com também como se fosse um espelho aqui na parte de baixo, ó. Então a gente consegue ver um reflexo, digamos assim, né? Fica a imagem desse jeito e tem vários estilos ali que você pode trabalhar. Tá? Voltando aqui em imagem, ó, a gente pode escolher entre vários estilos, tem estilos com sombra e tudo mais, então você consegue trabalhar bastante com a imagem colocando essas opções, escolhendo esses estilos. Eu recomendo que, como você está fazendo aí junto comigo, eu espero que você esteja fazendo, vai clicando, vai vendo os estilos que tem estilos bem interessantes, tá? Eu não vou mostrar todos aqui para você, mas você pode ir clicando ali, ó, clica em cima da imagem, vai no menu imagem, vai alterando eles para você ver todos os estilos que tem aqui que você pode adaptar aí na imagem que você está utilizando. Caso você queira tirar um estilo que você aplicou, né? Apliquei um estilo, eu quero voltar a minha imagem, a imagem original. Você pode vir aqui no redefinir, né? E você volta a sua imagem ali para a imagem original, né? Só vir aqui em redefinir, redefinir a imagem, ele tira todos os estilos que você colocou, os efeitos que você colocou nessa imagem. Outra coisa legal que a gente tem também aqui é a opção de colocar borda na imagem. Então aqui, por padrão, a nossa imagem ela não tem nenhuma borda, se você tirou os estilos, né? Então eu vou clicar em cima do menu de imagem e aqui na borda de imagem, ó, a gente pode colocar uma cor para essa borda. Vou colocar uma cor laranja para você conseguir visualizar. Deve ter ficado bem fininha aqui a linha. Eu estou conseguindo ver, mas talvez para o vídeo você não consiga ver. Então eu vou aumentar um pouquinho a espessura dessa borda que a gente tem. Então a gente vem aqui em borda de imagem e aqui embaixo, ó, a gente tem a espessura. Eu vou botar no 4,5 para você conseguir visualizar que a imagem, ó, ela vai ficar com uma borda bem mais grossa. Olha só. Então agora sim a gente tem uma borda que você está conseguindo visualizar e a gente pode ir editando com mais efeitos que a gente vai colocando nessa borda, né? Então aqui na borda de imagem nós temos o traçado, você pode deixar o sólido que está por padrão, posso colocar pontinhos aqui ao redor da imagem, posso colocar traços, como você viu ali, ó, voltando aqui em borda da imagem, traços, a gente pode colocar
traços, ele vai ficar dessa forma. A gente consegue vir aqui também colocar esboço, então a gente pode ir alterando aqui as bordas da imagem. É bem interessante, recomendo que você vá testando aí, ó, vá vendo a diferença que fica bem interessante essas bordas. E se você quiser tirar uma borda da imagem, né, é só você vir aqui em bordas e deixar sem contorno, e daí ele some a borda que você aplicou na imagem. Você pode ver que dependendo da conexão vai demorar um pouquinho para ele aplicar o efeito que você tá utilizando, tá? Mas ele aplica ali, então aguarda um pouquinho. Se você clicar e não responder no momento, aguarda um pouquinho, porque a gente está trabalhando pela internet, né? Então demora um pouquinho às vezes. Além aqui das bordas da imagem, a gente pode colocar um texto alternativo, digamos assim, né? Que é um texto para exemplificar aqui alguma coisa, né? Então você pode digitar um texto. Tem a opção também, né, que o Office está incorporando o ChatGPT. Você pode gerar uma descrição por aqui, ele vai gerar uma descrição de exemplo para você em cima dessa descrição que você está criando aqui, né? Então ele pode gerar essa opção também. Aqui no caso ele não gerou ou ele está gerando? Acho que ele não gerou. Mas aqui no caso, né, se você... É porque ele não conseguiu identificar a imagem, tá? Se tivesse uma imagem com alguma coisa, uma flor, um carro, alguma coisa, ele conseguiria identificar e trazer, né, o que é aquela imagem. Mas você pode colocar aqui, logotipo do canal Ensino Simples, como se fosse um texto alternativo, né, que é o que vai aparecer ali, digamos, uma descrição para alguma pessoa que não consegue visualizar a tela, né? Quando ela passar o mouse em cima, ou quando ela clicar, vai aparecer esse texto aqui, né? Um logotipo do canal Ensino Simples. Então ela vai saber que quando que ela está passando por cima do mouse é essa informação que ela vai visualizar. Isso é bem interessante. Então é legal você deixar esses textos alternativos para a pessoa conseguir ler o seu slide, mesmo que ela não consiga ver o seu slide, né? Então ela vai saber onde estão os elementos na tela. Além dessa opção do texto alternativo, nós temos a opção de recuar, avançar e tudo mais. Essa opção ela é bem interessante, mas eu preciso mostrar para você uma outra imagem. Para adicionar uma outra imagem, eu vou pegar como exemplo aqui uma imagem da própria biblioteca da Microsoft. Então nós vamos clicar no menu Inserir, vamos vir aqui em Imagens e vamos pegar a imagem do estoque. Então se a gente clicar aqui, ó, ele vai trazer várias imagens para a gente, ó, imagens bem bonitas e boa qualidade. Uma coisa muito importante para você ficar de olho também é que tem algumas imagens que vão ter esse ícone de diamante, ó. Essas imagens aqui são imagens pagas, né? Como eu falei para você, no nosso curso a gente vai utilizar somente a parte gratuita do Office Online. Então, quando tiver esse símbolo aqui, a gente vai fugir dele, a gente só vai utilizar as opções aqui das imagens gratuitas. Então, eu posso clicar em cima dessa imagem dos botões. Eu marquei ela aqui, posso trazer outras imagens também, né? Vou pegar o exemplo da imagem da flor, ó, e eu vou selecionando as duas imagens. Então, eu vou pegar essas duas imagens e colocar aqui na minha apresentação. Logicamente, a gente tem mais opções aqui, ó, mais categorias que a gente pode, né, utilizar, ou você pode pesquisar aqui também. Vou clicar em inserir. E ele vai carregar essas duas imagens, ó, aqui para minha apresentação. Você pode ver que ele mesmo aqui no design, ó, ele já tenta separar, né, colocar as imagens aqui separadinhas, dando um estilo para elas e tudo mais. Então é bem interessante essa parte do design, mas a gente não vai se preocupar com isso agora. Então você pode fechar o design para a gente se preocupar melhor aqui com a disposição das imagens. Então você pode ver que a gente só está visualizando a imagem dos botões. Cadê a imagem da flor que a gente selecionou? É só você clicar e arrastar para o lado, que a flor aqui ela estava embaixo da outra imagem. E isso é uma coisa muito importante, tá? Essa parte aqui, ó, do organizar é em relação a isso. É o que você vai deixar na frente e atrás dos elementos que você tem aqui na sua apresentação. Então no caso, ó, os botões é a imagem que está na frente de todas, a flor é a imagem que está na frente da imagem do Ensino Simples, mas está atrás da imagem dos botões, e a imagem do Ensino Simples ela está atrás de tudo, ó. Se eu arrastar, ela não fica na frente, ela está sempre atrás. Mas eu posso trabalhar em recuar e avançar esses elementos, né, um para frente do outro. Então, se eu vier aqui no avançar, eu vou clicar na setinha, eu tenho aqui, ó, avançar ou trazer para frente. O trazer para frente, ele vai trazer todo para frente. Então, eu vou clicar aqui para você ver, ó, ele jogou
essa imagem para frente de todos os elementos. Se eu tivesse mais elementos aqui no slide, ele traria para frente de tudo. Então, ele traz para frente de todos os elementos e esse elemento que você trouxe aqui, né, no caso a imagem, ele vai ficar sobre todas as imagens. Se a gente utilizar a opção recuar, eu tenho um recuar que ele vai recuando de um em um, elemento em elemento, ou eu posso enviar direto para trás. Se eu clicar em enviar para trás, ele vai para trás de todos os elementos. Tá? No caso aqui a gente só tem duas imagens, mas ele iria para trás de todos os elementos, elementos de texto, vídeo, ícones, tudo que você colocar ele joga para trás de todos os elementos. E aqui você pode ir brincando, né, em colocar as imagens na frente ou atrás. Então, se eu clicar em cima da imagem, você pode ver, né, vou clicar aqui em imagem, ó, que a gente tem a opção de avançar 1. Fazendo isso, ele vai vir para cima da imagem dos botões. Se eu vier aqui em recuar, recuar 1, ele vai para trás da imagem dos botões. E se eu vier em recuar de novo, recuar 1, né, o recuar aqui, ele vai para trás. Então, posso ir avançando de 1 em 1, né, ou recuando de 1 em 1, utilizando essa opção. Ou eu já venho aqui e jogo direto para frente de tudo. Então, eu posso trabalhar dessa forma também. Além dessas opções, né, de aqui da gente poder selecionar, a gente tem também as opções para a gente fazer o alinhamento. Isso aqui é bem legal porque você pode alinhar as imagens. Ó. Se eu quiser fazer um alinhamento centralizado, eu vou escolher a opção centralizar, aí as imagens elas vão ficar centralizadas. No caso aqui, eu utilizei o centralizar, você viu que não aconteceu nada. Por quê? Porque eu só tenho uma imagem selecionada aqui, né? Eu selecionei várias imagens. Então, para eu selecionar mais de um elemento aqui na minha apresentação, deixa eu só fechar esse texto alternativo que fica melhor. O que eu vou fazer? Eu vou segurar o Shift. Então, ó, eu tenho um elemento selecionado aqui, que é a flor. Vou segurar o Shift e clicar no outro elemento. Assim, eu selecionei as duas imagens agora. Ó. Então, agora ó, eu posso mexer as duas imagens ao mesmo tempo. Independente se eu clicar nessa, a outra vai mexer também. E se eu clicar nessa, a outra vai mexer também. Ou eu posso mexer as três imagens. É só segurar o Shift no teclado, clicar na outra imagem. Ó. Agora eu estou com as três selecionadas. Independente em quem eu mexer, todo mundo vai mexer junto. Ó. Se eu mexer nessa daqui, todo mundo mexe. Se eu mexer no botão, todo mundo mexe. Tá? Então, aqui eu consigo selecionar todos os elementos. E com todos os elementos selecionados, né, aqui no caso as imagens, eu posso vir aqui na opção do alinhamento e colocar centralizar. Ele vai centralizar todo mundo. Ó. Ficou todo mundo centralizado e ele centraliza até no slide. Ó. Então, está todo mundo exatamente aqui na coordenada, digamos assim, 0 que a gente tem aqui no slide. Se eu vier aqui no alinhamento de novo e colocar alinhar ao meio, ele vai vir aqui e vai centralizar todo mundo na horizontal. Ó, então, está todo mundo centralizado aqui no 0 da minha coordenada horizontal. Então, posso trabalhar dessa forma com os elementos também, né? De repente, eu quero centralizar os elementos, né? Eu quero alinhar esses elementos num determinado lado. Eu posso vir aqui e alinhar à esquerda, aí todo mundo vai ficar alinhado à esquerda na minha apresentação. Posso alinhar eles abaixo, né? Vou alinhar na parte inferior, ó. Eles ficam tudo alinhadinhos. Então, isso é uma coisa muito legal para você também trabalhar aí com as suas apresentações. Se você quiser voltar a selecionar somente um elemento, é só você clicar fora e aí sim você pode clicar e arrastar os elementos aí do seu slide. Uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tentar deixar essa imagem aqui do ensino simples no mesmo tamanho dessa imagem aqui de cima. Para eu saber o tamanho de uma imagem, eu clico em cima dela, venho aqui em cima no menu imagem, e aqui do lado ó, eu tenho a largura e a altura. Então, ele está mostrando aqui 3 polegadas por 2 polegadas. Então, eu vou deixar essa imagem do ensino simples também na mesma altura e largura. Então, eu vou clicar primeiro nela. Ele mostra aqui um tamanho bem diferente, né? Então, eu vou digitar aqui 3, pressionar Enter. E eu vou digitar aqui 2 e pressionar Enter. Aí, agora sim, a minha imagem do ensino simples está no mesmo tamanho. Ó. Se eu até trazer ela para trás, ó, da outra imagem ali dos botões. Né? Então, agora eu tenho as 3 imagens, né, digamos assim, do mesmo tamanho. Isso é muito bom, porque você pode trabalhar desse jeito, ó, alinhar as imagens. Né? Então, aqui estão as imagens alinhadinhas e você vê que quando eu chego perto, ó, ele mesmo já tenta mostrar para você a mesma distância, mostrando aqui ó, aquela setinha, e também o alinhamento em cima e embaixo, para todo mundo ficar alinhado da forma correta. Então, eu consigo trabalhar dessa forma também, deixar tudo mais espaçado, com o espaçamento correto e tudo mais.
Para eu selecionar todas as imagens, além de utilizar aqui o Shift, né, como a gente utilizou, você também pode vir aqui numa parte branca, clicar e arrastar. Vai abrir esse quadrado aqui, ó. Então eu estou clicando, estou mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse. Agora eu vou passar com essa seleção por cima de tudo, ó. Aí ele selecionou todas as 3 imagens. Então eu posso selecionar os elementos utilizando o Shift. Aí eu vou clicando em cima dos elementos. Ou eu posso, né, abrir uma seleção aqui com o próprio mouse, ó, e selecionar todos os elementos. Se eu quiser pegar só 2 elementos, eu só selecionando os 2 aqui, né? Se eu quiser pegar mais elementos, eu posso selecionar outros elementos. Uma coisa muito importante, ele só vai selecionar se você passar essa seleção por cima de toda a imagem. Se eu pegar a imagem aqui, ó, você vai observar que ele não vai selecionar a flor. Por quê? Porque eu não estou passando com essa seleção por cima de toda a imagem. Ó, então ele só pegou esses 2 elementos aqui, ó. A flor ali ele não pegou. Para eu selecionar a flor junto, eu preciso vir aqui fora, arrastar, passar por cima da flor também, aí eu seleciono todos os elementos. Se eu não selecionar aqui, ó, completo, fizer dessa forma, ele não vai selecionar nada. Então eu sempre preciso selecionar tudo que eu quero, né? Passar esse quadrado de seleção por cima de tudo para ele selecionar tudo, tá? Isso é muito importante. No caso, nós temos tudo selecionado aqui, mas a gente quer adicionar mais imagens. Então, vamos vir aqui em inserir, para a gente adicionar mais imagens. Vamos clicar em imagens e vamos pegar a imagem agora do Bing. Então, eu vou clicar no Bing, ele vai abrir essa tela, ó, e aqui tem várias imagens que você pode pegar do próprio Bing. Como eu falei, o Bing é como se fosse um Google, tá? Então, você pode selecionar por aqui também. Eu vou pegar uma imagem, então, de tênis. Aqui é o filtro que a gente aplicou, ó, e vocês viram que ele estava mostrando na capa o jogo de tênis, mas na verdade ele trouxe tênis aqui pra gente, né, pra gente calçar. Então tem vários tênis aqui que a gente pode visualizar. Vou pegar essa imagem do tênis do Pokémon, clicar em inserir, e ele vai adicionar a imagem aqui pra gente, ó. Já trouxe a imagem aqui, então nós temos aqui essa imagem. E ele trouxe a imagem para a gente. Essa parte aqui, ó, onde diz aqui sobre o autor, eu vou clicar aqui em cima dela e vou deletar, porque eu não quero visualizar essa parte ali do autor, né? O design apareceu novamente, a gente vai fechar aqui o design e pronto, ó. Nós temos aqui a imagem. Uma coisa legal é que, digamos, eu quero pegar só a parte do tênis. Eu quero cortar o que está ao redor aqui da imagem, ó. Deixa eu ampliar ela para ficar melhor para vocês visualizarem. Essa imagem aqui é uma imagem que a gente pode ver que ela é um pouquinho, até que é uma imagem de qualidade boa. Digamos que eu quero selecionar só o tênis. Eu quero tirar essa parte de cima, quero tirar essa parte de baixo. Como se fosse recortar a imagem, pegar uma tesoura mesmo e cortar a imagem. Como é que eu faço para recortar uma imagem aqui no PowerPoint? Eu vou vir aqui no menu de imagem. Lembre-se que você precisa estar com a imagem selecionada para o menu aparecer, tá? Então, nós vamos clicar no menu de imagem, clica aqui em cima, e aqui você tem a opção, ó, de cortar. Então, a gente pode clicar diretamente em cortar, aí você vai ver que aquelas bolinhas brancas que a gente tinha antes, elas sumiram. Agora ficaram essas barrinhas pretas que a gente tem ao redor da imagem, ó. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui em cima, ó. Perceba que o mouse ele vai até mudar de forma. Agora eu posso clicar, arrastar para baixo e fazendo isso eu estou cortando a imagem. Ou seja, eu estou excluindo, como se eu estivesse excluindo essa parte aqui. E eu vou excluir também a parte de baixo, ó. Então eu vou vir aqui e arrastar para ficar só a imagem do tênis mesmo. Depois que eu fiz esse corte, digamos aqui é só um preview que eu estou fazendo. Para eu cortar realmente essa imagem, eu vou clicar em cima do botão novamente, aí sim ele vai cortar a imagem, olha só. Aí aquela parte que a gente tinha aqui em cima saiu e aquela parte aqui embaixo também saiu, então agora a gente só está com a imagem do tênis. Então é assim que você pode fazer para cortar a imagem. Se por acaso você quiser voltar a imagem original, tem a opção aqui para você redefinir, né? Então você pode vir, redefinir a imagem, ele vai voltar a imagem como ela era antes, tá? Sem você cortar aqui a imagem e tudo mais. Deixa eu redefinir aqui o tamanho da imagem, ó. Ele volta aqui toda a imagem como era antes, tá bom? Então, utilizando a opção de cortar, você pode vir aqui e cortar a imagem. Lógico, aqui eu cortei só em cima e embaixo, né? Mas você pode cortar dos lados também aqui a imagem, se você quiser, tá? Não tem nenhum problema, eu posso deixar a imagem mais fechadinha aqui nos tênis, ó. Clico em cima do botão cortar de novo, ele vai cortar a imagem. Então, é assim que a gente pode fazer para trabalhar
com as imagens. Eu vou deixar essa imagem já com o tamanho de 3 e o tamanho de 2, para ficar no mesmo tamanho das outras. Vai ficar um pouquinho distorcida ali a imagem, mas vai ser legal para o que eu quero mostrar. Ó, então nós temos as imagens aqui todas com o mesmo tamanho, que eu recortei somente o que eu queria nessa imagem. Uma coisa que a gente pode fazer também, eu vou alinhar aqui as imagens mais ou menos no centro, colocar as imagens aqui uma do lado da outra. Ó, nós temos aqui as imagens certinho. Eu vou deixar as imagens até desse jeito para você ver. Ó. As imagens estão tudo fora ali do centralizar, né? Eu vou centralizar todas as imagens. É só eu vir fora, clico e arrasto para abrir a minha seleção, lembra? E lembrando que você precisa estar com tudo dentro desse quadrado que você fez da seleção. Solta o botão, ele selecionou todas as imagens. Vem aqui no menu Imagem. E agora você vai vir aqui, ó, onde tem a opção de alinhar, e a gente vai centralizar, né, vai alinhar no meio. Então vai ficar todas as imagens, ó, alinhadas. Mas eu quero deixar as imagens agora com o mesmo espaçamento, ó. O espaço dessa para essa, dessa para essa e dessa para essa, eu quero deixar os espaços iguais. Para eu mexer nos espaçamentos, a gente vai vir aqui de novo no alinhamento, e aqui nós temos a opção, ó, de distribuir na horizontal e distribuir na vertical. Então, se eu clicar em distribuir na horizontal, ele vai pegar, ó, ele vai alinhar minhas imagens para ficarem com a mesma distância de uma para outra. Então, agora eu sei que as imagens têm a mesma distância. Ele faz isso até nas laterais do slide. Tá? Então, a mesma distância que tem do slide, da ponta do slide para a imagem, é a mesma distância que tem essa e essa, essa e essa, essa e essa, e essa aqui no final para a outra ponta do slide. Então, é assim que eu consigo fazer esse alinhamento. Uma coisa legal, eu vou selecionar aqui as imagens de novo, vou clicar em duplicar, fazendo isso, ó, ele copiou as mesmas 4 imagens, olha só. Então, nós temos as mesmas 4 imagens aqui, e eu quero alinhar essas imagens também, né, deixá-las alinhadinhas ali, tanto na horizontal quanto na vertical. Né? Então, a gente quer fazer o mesmo alinhamento. Então, eu vou selecionar aqui as imagens que eu quero alinhar. Estou selecionando todas elas. Se por acaso, ó, digamos que você tem uma imagem que ela está mais próxima das outras, né, e você vai selecionar, você pode fazer. Lembra que você pode passar por cima das outras imagens, né? Ele só vai selecionar o que tiver tudo dentro da seleção. Então aqui no caso, ó, eu passei por tudo dentro da seleção, mas ele só vai pegar essas 4 imagens na parte de cima. Vou vir em imagem, vou aqui no alinhar, vou deixá-las alinhadas ao meio. Ó, alinhei elas aqui no meio. Se eu utilizar a setinha do teclado, você também pode mover as imagens. Ó. Você consegue mover elas com mais precisão ali, ó, de pouquinho em pouquinho. Eu estou apertando a setinha do teclado. Então, eu posso mover para cima, para baixo, para um lado e para o outro, utilizando as próprias setinhas do teclado. Nessas aqui de baixo, eu também vou selecionar elas. Vou vir aqui em cima em imagem. Vou vir no alinhar e vou clicar aqui alinhar ao meio. Elas vão ficar alinhadas no meio, só que você viu que ele jogou para cima, né? Eu vou arrastar elas para baixo, porque eu quero continuar mexendo com elas aqui, porque elas não estão numa distância certa uma da outra. Então, vou voltar aqui em imagem, vou vir aqui no alinhar, e agora eu vou distribuir horizontalmente. Ó, ficou aqui distribuídas minhas imagens, que eu possa utilizar também a opção de distribuir na vertical, também se você quiser. Né? Se eu tivesse imagens aqui, eu vou colocar como exemplo desse jeito, né? Eu quero alinhar essas imagens na vertical, eu seleciono elas, venho em imagens, venho aqui no alinhar e vou distribuir elas na vertical. Ó. Elas vão ficar distribuidinhas dessa forma aqui também. Tá? Então, são duas formas que você tem para fazer esse alinhamento. Uma coisa muito legal que você pode fazer também é agrupar as imagens. Por que eu vou querer agrupar as imagens? Porque aqui, ó, no caso, se eu quiser mexer as 4 imagens ao mesmo tempo, eu sempre tenho que vir selecionar as imagens para poder mexer elas lá para cima. Né? Então, eu sempre tenho que vir aqui ou utilizar o Shift, clicar em cada imagem para mexer elas, ou fazer minha seleção aqui para mexer elas. Mas pode ter vezes, né, que você tem muitos elementos aqui e ficar clicando em um não vai ser muito legal para você, né? Capaz de você esquecer um elemento e tudo mais. Então, o que você pode fazer? Você pode selecionar os elementos que você quer agrupar. Vou pegar essas duas imagens como exemplo. Ó, selecionei as duas. Venho aqui em imagem. E aqui na imagem eu tenho a opção de agrupar. Essa opção aqui, ó, agrupar objetos. Então, se eu clicar em agrupar, ele meio que transformou esses dois objetos numa coisa só. Então, se eu clicar e arrastar um, ó, vem o outro junto.
Então agora esses dois objetos se transformaram em um. Na verdade, eles não são uma única imagem, tá? Eles continuam sendo imagens separadas, mas ele juntou as duas para você trabalhar melhor com as duas ao mesmo tempo. Eu posso agrupar vários objetos, né? Só selecionar, vir aqui em imagem, vir aqui em agrupar, eu agrupo eles, ó. Agora essas 4 imagens viraram um objeto só, então é só eu clicar em uma que eu pego todas elas, tá? Então, ó, eu cliquei fora, clique e arrasto, vem todo mundo, posso rotacionar todo mundo igual, ó. Ele vai rotacionar todo mundo aqui também. Então você pode trabalhar com essa forma, fazendo esse agrupamento. Se você quiser tirar o agrupamento, é só você clicar em cima da imagem que está agrupada, vem aqui no menu de imagem, e aqui você pode vir no botão de agrupar, e aí você pode vir em desagrupar, aí ele vai voltar a dividir os elementos. Tá? Aqui no caso eu estou utilizando imagens, mas você pode agrupar texto com imagem, vídeo com imagem, ícone com imagem e tudo mais. Aqui eu só estou utilizando imagem, mas você pode fazer com qualquer elemento que você tem aí no slide. Como a gente desagrupou, ó, agora eu posso mexer ela sozinha. Tá? Então isso é muito legal, né? Quando você tem muitos elementos e você não quer, né? Você já alinhou os elementos ali, colocou eles distribuídos certinho. Você não quer mais mexer nessa distribuição, mas você precisa mexer num elemento para mexer em todos. Agrupa eles que vai ficar mais fácil, né? Para você trabalhar. Então essa opção de agrupar, ela é muito interessante. E depois nós temos a opção também de girar, né? Aqui o girar você pode girar à direita. Ele vai ficar dessa forma, você pode vir no girar e girar de novo à direita, ele vai ficar de cabeça para baixo, né? Como se você fosse girando no sentido horário, né? Você pode girar para o outro lado também, para a esquerda, ó, ele vai voltar lá e girar, opa, cliquei errado, e girar de novo para a esquerda, aí ele volta para a posição original. E se você quiser espelhar, você pode vir aqui na opção girar, que você tem aqui, ó, o inverter verticalmente e inverter horizontalmente. Se eu clicar em inverter verticalmente, você já está vendo aqui, ó, pelo ícone o que ele vai fazer. Então, se eu clicar aqui, ó, ele espelhou. Ele não rotacionou a imagem, tá? Ele só espelhou, ou seja, a imagem estava para cima, ele só colocou para baixo, como se tivesse um espelho embaixo da imagem, ó. Então, ela ficou dessa forma aqui. Ou eu posso voltar aqui e espelhar novamente, né? Aí ela volta a visualização normal, ou posso até fazer o espelhamento horizontal. Ó, aí ele espelhou a imagem aqui em horizontal. Só que você viu que como a gente está agrupado aqui, ele pegou a imagem da flor que estava na direita e passou lá para a esquerda, né? E o logotipo do Ensino Simples ele passou para o outro lado. Então ele espelhou todo o agrupamento que eu fiz. Mas se eu quisesse espelhar somente uma imagem, eu clico em cima da imagem, eu não posso estar com ela agrupada, né? Então eu clico em cima dela, venho aqui na opção de girar e venho aqui, então eu posso espelhar na horizontal. Aí, ó, ele espelha só aquele elemento. Então agora eu sei que os calçados eles estão para o outro lado, tá? Então aqui no caso, como a gente está no agrupamento, ele está espelhando tudo porque está tudo agrupado. Eu vou voltar a imagem para a original, digamos assim, ó. Aí ela vem para esse ladinho aqui. Então isso é uma coisa muito importante e você viu quanta coisa que a gente tem aqui na opção das imagens, né? Então se você clicar em cima, tem esse menu e tem todo esse menu aqui para você brincar. Isso aqui é muito interessante, né? Vá brincando, vai mexendo aqui nos elementos, tente cortar as imagens aí do jeito que você precisa. Isso é muito legal para você ir brincando com essas imagens, tá? Se você quiser deletar uma imagem que você inseriu, é só pressionar o botão Delete, né? Clique em cima da imagem e aperta Delete. Você apaga a imagem que você inseriu. E se a imagem estiver agrupada, né? Se você clicar Delete, ele vai apagar tudo que tem ali, né? Todo o agrupamento, tá? Então toma cuidado com isso também. Caso você queira inserir imagens da própria internet aqui na apresentação, é bem tranquilo. Eu vou abrir uma nova aba no navegador. Vou pesquisar aqui então planetas, pressionar Enter, ó, vai mostrar as imagens dos planetas, né? Vou vir aqui em imagens, e aqui eu tenho várias imagens de planetas, ó. Vou pegar essa imagem aqui, deixa eu ver se tem uma imagem legal. Aqui, toda a matéria. Ó, tem essa imagem aqui mostrando todos os planetas. Eu vou clicar com o botão direito, e eu tenho aqui a opção, ó, copiar imagem. Então, eu vou clicar em copiar. Agora, venho para a minha apresentação de slides. Vou clicar numa parte branca aqui. Vou clicar com o botão direito. E aqui eu tenho a opção, ó, de colar.
Então só tem um ícone aqui de colar. Então se você clicar em colar, ele vai colar naquela imagem que a gente acabou de copiar. Está aqui a minha imagem, deixa eu fechar o design e eu posso aumentar aqui a imagem e trabalhar com ela, né? Olha só, ele está fazendo aqui a imagem para a gente. Então a gente tem a imagem que a gente acabou de copiar e aqui eu posso trabalhar com ela normalmente, tá? Então eu venho no menu imagem, tem a opção aqui de bordas, tem de texto e tudo mais. Então você pode trabalhar normalmente com essa imagem também, botar uma dimensão aqui e tudo mais como eu mostrei. Então é assim que você vai fazer para trabalhar com imagens aqui no PowerPoint Online. Se eu te ajudei com esse vídeo, não esquece, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima!